Primeiro, né, como ele quer a série de Maclaurin, a gente vai ter que calcular as derivadas enésimas e as derivadas enésimas aplicadas no ponto zero. Então, a gente vai fazer isso de um por um para tentar achar um padrão entre eles. Então, vamos lá. Ó. F de x, né, como a gente viu, é essa função, 1 mais x elevado a k. A derivada primeira, como k é uma constante, é só aplicar a regra da potência aqui. Fica k que multiplica 1 mais x elevado a k menos 1. Aí, agora eu vou aplicar, né, essa derivada no ponto x igual a zero, já que a gente está se tratando da série de Maclaurin. Então, vai ficar f de zero igual a k. Então, o f duas linhas vai ser, de novo, a série da potência. A gente bota o expoente aqui na frente e subtrai 1. Então, ficaria k que multiplica k menos 1, que multiplica 1 mais x elevado a k menos 2. Então, se você perceber, a gente vai estar sempre multiplicando, né, esse expoente daqui da frente, exatamente o expoente do numerador, desculpa, o expoente em que 1 mais x está sendo elevado. Então, a derivada enésima seria exatamente o quê? Seria o k que multiplica o k menos 1, que multiplica aí k menos 2, k menos 3, até chegar em k menos n mais 1. Por quê? Porque, por exemplo, veja aqui esse exemplo de derivada 3. A gente tem, o índice é 3, certo? O n é igual a 3. O último termo aqui que foi multiplicado foi o k menos 2, que é exatamente k menos 3 mais 1. Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo k menos n mais 1, que multiplica 1 mais x elevado a k menos n. Então, se a gente aplicar, né, no ponto em que x é igual a zero, a gente vai obter, ó, primeiro, o f de zero vai ser 1 mais x elevado a zero, que dá 1. O f' de zero vai ser k. O f duas linhas de zero vai ser k que multiplica k menos 1. E aí esse termo todo aqui vai ser 1. Então vai dar simplesmente o k que multiplica o k menos 1. Mesma coisa com 3, com 4, com n. O que basicamente está acontecendo é que esse termo com o x aqui está virando 1, né? Porque a gente vai ter 1 mais x elevado a 0. Então, a nossa derivada enésima aplicada no ponto zero vai ser simplesmente esses coeficientes aqui que estão multiplicando o 1 mais x elevado a k menos n. Portanto, né, a série de Maclaurin vai ser essa fórmula aqui que a gente viu nos slides passados, né? Vai ser o somatório de n igual a zero até infinito da derivada enésima no ponto zero, que multiplica o x elevado a n dividido por n fatorial. Então, a gente vai substituir a nossa derivada enésima no ponto zero, que a gente calculou aqui, e vai dar exatamente o k, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, isso vai indo até k menos n mais 1. Isso tudo multiplicado por x elevado a n, dividido por n fatorial. Se vocês perceberem, essa série vai ser exatamente uma série binomial. A gente vai denominar essa série como sendo série binomial. Por quê? Porque os coeficientes que multiplicam x elevado a n são exatamente o binômio de Newton, né, que a gente aprende. Todo esse termo que multiplica x elevado a n vai ser o binômio. Como está aqui, ó, o k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, até k menos n mais 1, dividido por n fatorial, é exatamente o nosso binômio. Então, a gente pode definir essa série como sendo uma série binomial. E aí ela vai ser 1 mais x elevado a k, vai ser o somatório de n igual a zero até o infinito, do binômio que multiplica x elevado a n. E se você distribuir isso aqui, vai dar exatamente a série que a gente achou anteriormente. Agora, né, voltando para o exemplo, o que a gente vai fazer é usar o teste da razão para descobrir o intervalo de convergência da série. Então, a gente tem basicamente aqui, usando o teste da razão, né, a gente tem o módulo de an mais 1 dividido por an vai ser igual a k, que multiplica k menos 1, k menos 2, até k menos n mais 1, que multiplica k menos n, que multiplica x elevado a n mais 1. Então, aqui é só realmente aplicando o teste da razão. A gente vai ter isso tudo dividido por n mais 1 fatorial. Aí, dividido por an é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de an, certo? Então, a gente vai ter aqui no numerador n fatorial e no denominador exatamente o resultado que a gente obteve anteriormente aqui. Aí, simplificando, a gente vai ter o módulo de k menos n, que multiplica o módulo de x, dividido por n mais 1. Ainda mais, a gente pode dividir todos os membros dessa fração por n, né, para simplificar. E a gente aplicar agora sim a noção de limite. Quando n tende a infinito, a gente vai ter que esse termo vai tender a zero, esse termo vai tender a zero, e a gente vai ter 1 dividido por 1, que dá 1, que multiplica o módulo de x. Então, essa fração vai tender exatamente ao módulo de x, quando n tende ao infinito. Portanto, né, pelo teste da razão, a gente sabe que essa expressão vai ser convergente quando o módulo de x for menor que 1, né? E vai ser divergente se o módulo de x for maior que 1.
Então, com isso, a gente consegue determinar os intervalos de convergência da nossa série binomial. Só reforçando, né, a série binomial vai ser definida exatamente como essa expressão aqui. A série de n igual a zero até o infinito, do binômio, que vai ser o binômio Kn, exatamente está escrito aqui em cima, que multiplica x elevado a n. Então, é basicamente essa a definição da nossa série binomial. Falar um pouco das aplicações da série de Taylor. Como foi visto, algumas funções podem ser escritas como uma série de potência ou série de Taylor. Uma de suas utilidades é aproximar essas funções através dos polinômios de Taylor. Além disso, físicos e engenheiros utilizam desse mecanismo em diversos campos, como relatividade, óptica, radiações de corpos negros, entre outros. Supondo que f de x é igual à soma de sua série de Taylor em A, temos que f de x vai ser o somatório quando n for igual a zero até o infinito de f elevado a n aplicado em A sobre n fatorial, que multiplica x menos a elevado a n. Escrevendo essa soma parcial de t na n aplicado em x, temos que t na n aplicado em x vai ser o somatório quando i for igual a zero até n, de f de i aplicado em A sobre i fatorial, que multiplica x menos a elevado a i. Como sabemos, essa soma parcial é denominada de polinômio de Taylor, e é à medida que n aumenta. Cada vez que n aumenta, a aproximação fica cada vez melhor, ou seja, a função pode ser aproximada pelo polinômio de Taylor, e quanto mais termos forem utilizados do polinômio, melhor será a aproximação. Agora a gente vai resolver um exemplo da aplicação do polinômio de Taylor, né? Então, basicamente, o que a questão pede é para aproximar uma função f de x igual a raiz cúbica de x por um polinômio de Taylor de grau 2 em A igual a 8. Então, basicamente, o que a questão está pedindo para a gente fazer é encontrar uma série, né, um polinômio de Taylor, melhor dizendo, que expresse exatamente essa função aqui, raiz cúbica de x. Isso é muito útil, por quê? Porque, por exemplo, se a gente quisesse calcular a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? Porque dá uma raiz cúbica exata. Se quisesse calcular a raiz cúbica de 27, a gente sabe que é 3, porque dá 3 ao cubo. Então, dá a raiz cúbica exata. O problema é quando a gente pega números em que não dão a raiz cúbica exata. Por exemplo, a raiz cúbica de 5, ou a raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 3. Não vai dar um valor exato. E aí, uma das maneiras para poder calcular essas raízes cúbicas seria exatamente expressando a função através de um polinômio de Taylor, que é exatamente o que a questão pede. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser calcular as derivadas. Como ele quer de grau 2, a gente calcula até a derivada de índice 2. Essa derivada aqui, 3, ela vai ser utilizada no próximo item A, que é quando ele pede para calcular o erro. Então, a gente vai usar somente nessa questão essas três linhas aqui. A derivada primeira e a segunda, já que o grau é 2. Então, vamos lá. F de x pode ser escrita, né, como sendo x elevado a 1/3. Então, a derivada primeira vai ser simplesmente uma regra da potência aqui, vai ser 1/3 de x elevado a menos 2/3. E o f duas linhas vai ser, de novo, aplicando a regra da potência, menos 2/9, que multiplica x elevado a menos 5/3. Agora, como ele quer a sendo igual a 8, a gente aplica o ponto x igual a 8. Então, para f de 8, a gente vai ter raiz cúbica de 8, que é 2. E aí o f' de 8 é só realmente substituir nessa expressão aqui. O resultado vai dar 1 sobre 12. E o f duas linhas, de novo, substituindo aqui o x como sendo 8, a gente tem menos 1 sobre 144. Então, agora, a gente realmente só vai colocar na fórmula do polinômio de Taylor de grau 2, e a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, primeiro, o f de A, né, que vai ser exatamente o A sendo 8, então vai ser o f de 8, somado com o f' de A, que multiplica x menos A dividido por 1 fatorial, e aí, como A é 8, né, a gente tem a aparição do 8 aqui, somado com f duas linhas de A, que multiplica x menos A ao quadrado dividido por 2 fatorial. Então, de novo, o 8 vai aparecer, porque a questão pediu A igual a 8. E aí, realmente, aqui é só a gente substituir os valores que a gente calculou já anteriormente. F de 8 é 2, f' de 8 é 1 sobre 12, e aí 1 sobre 12 dividido por 1 fatorial é o próprio 1 sobre 12, que multiplica x menos 8. E aí a gente tem aqui f duas linhas de 8 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, né? Então, a gente vai ter menos 144 dividido por 2, que é menos 1 sobre 288,
que multiplica x menos 8 ao quadrado. Então, o que a gente encontrou aqui foi uma expressão para poder determinar a raiz cúbica de x. Na verdade, isso aqui é uma aproximação, né? Porque esse aqui é o polinômio de Taylor. Então, a gente sabe que essa função pode ser aproximada por essa expressão aqui. Então, para você calcular, por exemplo, no início, como eu falei, a raiz cúbica de 5, você colocaria x igual a 5 e você vai obter uma aproximação para a raiz cúbica de 5. Então, essa aplicação é muito útil, né, para poder a gente aproximar as funções, e é basicamente isso. Então, agora a gente vai resolver a questão B do exemplo anterior, que é o seguinte: ele pede a precisão dessa aproximação que a gente encontrou aqui, quando o x está entre 7 e 9. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é utilizar a desigualdade de Taylor. A desigualdade de Taylor diz que o módulo do Rn de x, nesse caso, como n é igual a 2, a gente já colocou aqui R2 de x, vai ser menor ou igual a m, que multiplica x menos a, e aí como a é 8, a gente tem x menos 8, elevado a n mais 1. Como n é 2, né, a gente tem um 3 aqui, isso tudo dividido por n mais 1 fatorial. E como n é 2, de novo, a gente tem só o 3 fatorial. A gente tem que descobrir qual é o valor de m, portanto, e qual é o valor do módulo de x menos 8 para poder encontrar o nosso resto, que, né, equivale ao erro, para poder descobrir qual é a precisão. Então, basicamente, a gente quer descobrir um m, é o quê? O módulo da derivada terceira de x é menor ou igual a m. Por que a derivada terceira? Né? Porque a gente sabe que o resto ele pode ser determinado através da derivada terceira, já que é a derivada de n mais 1. Como n é 2, né? Então vai ter a derivada terceira. Aí, no caso agora, a gente voltando aqui para o slide anterior, a gente já calculou quanto que vale a derivada terceira de x, que é 10 sobre 27, que multiplica x elevado a menos 8 sobre 3. Então, a gente vai usar esse resultado para poder achar uma relação entre essa derivada terceira e um valor de m qualquer. O seguinte, a gente sabe que a derivada terceira vai ser igual a 10 sobre 27, que multiplica 1 sobre x elevado a 8 terços. Só que a gente sabe que x é maior ou igual a 7, né? Pelo que a questão deu. O intervalo é de 7 até 9. X é maior ou igual a 7. Então, se eu levar esses dois termos a 8 terços, eu vou manter a desigualdade, porque eu não vou ter acrescentado nenhum termo negativo. Então, eu vou ter x elevado a 8 terços é maior ou igual a 7 elevado a 8 terços. Além disso, que não foi omitido aqui, mas o que a gente fez foi o seguinte: a gente inverteu essas duas desigualdades, né? Essa desigualdade, na verdade. Então, a gente vai ter 1 sobre x elevado a 8 terços é menor ou igual, agora sim a gente vai ter que inverter a desigualdade, a 1 sobre 7 elevado a 8 terços. Então, essa nossa expressão aqui da derivada terceira é com certeza menor ou igual que 10 sobre 27, que multiplica 1 sobre 7 elevado a 8 terços, né? Já que esse valor aqui é maior que esse. Então, a gente pode simplesmente, né, colocar o sinal de desigualdade e calcular quanto que vale essa expressão aqui na direita. Fazendo isso, a gente encontra o valor de 0,0021. Então, basicamente, o que a gente descobriu aqui foi que a derivada terceira do x é menor que 0,0021. Então, a gente já descobriu o nosso valor de m, né? A gente pode tomar o m como sendo 0,0021 e continuar com os cálculos. Agora só falta mesmo encontrar o valor do módulo de x menos 8. Para isso, a gente consegue usar o intervalo que a questão deu. Porque, se x está entre 7 e 9, a gente pode subtrair 8 dos três lados da equação, para aparecer o x menos 8 no meio, e a gente vai ter menos 1 é menor ou igual a x menos 8, que é menor ou igual a 1. Ou seja, o módulo de x menos 8 é menor ou igual a 1. Então, a gente pode substituir essa expressão por 1, que a desigualdade vai se manter ainda assim. Então, a gente vai ter, basicamente, o módulo do resto, sendo menor ou igual a o m, que vai ser 0,0021, que multiplica o módulo de x menos 8 ao cubo, que vai ser 1 ao cubo, isso tudo dividido por 3 fatorial, como dizia a expressão aqui em cima. E aí, resolvendo essas contas, né, a gente tem 0,0021 dividido por 6, que vai ser menor que 0,0004. Então, o que a gente descobriu é que esse valor aqui vai ser o valor da nossa precisão, que é similar, né, ao erro do resto.